Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui de novo o professor Sérgio, continuando a nossa série As Charges que publiquei na comunidade TQS. Então hoje está bem futurista, né, o nosso vídeo, né? A gente está colocando aí na capa inclusive aí um robô já guiado pela inteligência artificial. Então vocês já estão adivinhando aí o que é que nós vamos tratar. Então vamos começar com a nossa primeira charge. Pessoal, essa charge é bem antiga. Veja aí que ela é de 2001. Então foi do dia 18 de outubro de 2001. Tá aqui, né? Então, pessoal, essa charge, eu me lembro, né? Embora faça bastante tempo, mas eu me lembro que foi quando eu assisti o filme Inteligência Artificial. Eu acredito que vocês tenham assistido esse filme. Tá aqui, eu peguei aqui algumas imagens. É um filme de Steven Spielberg. Então, nós temos aqui, foi feito inclusive um livro, né, do filme e tudo. Então, ele trata desse meninozinho que, na verdade, ele era um robô, né, e ele não sabia. Então, tem todo um enredo, que é mais ou menos a história do Pinóquio, né? Não vou dar spoiler não, embora o filme seja antigo, mas era mais ou menos baseado na história do Pinóquio, né? Então, inteligência artificial. Então, naquele momento ali, então a gente, naquele filme já não conseguia discernir quem era humano, quem era máquina, né? Então, a inteligência artificial estava no nosso meio. E aí, pessoal, eu peguei e fiz esse filme aqui. Se eu não me engano, aqui é uma caricatura do Nelson Covas, né? Que é o fundador da TQS, né? O CEO da TQS. E aqui é o Gepeto, né? Que é o cara que faz o Pinóquio. Então, ele aqui dando um ok. Então, o Nelson Covas forneceu o software, né? E o Gepeto entrou com o boneco. E aí eles fizeram aqui o TQS do século XXI, né? Talvez do século XXII, né? Não sei. Mas aí o TQS agora não é mais um software, mas é um robô. Então, munido do modelador estrutural dentro do robô, ele agora pegaria o computador e ele faria toda a parte que faz hoje, né, o engenheiro de estruturas. Então, isso aí é bem antigo. Eu até pensei na época, não sei se eu fiz, eu saí copiando esse bonequinho aqui várias vezes lá para dizer que tinha múltiplas cópias, né? Então, quem sabe aí um dia, né, o que é que o futuro nos reserva para a versão do TQS aí lá para 2050, 2070, né? Então, a inteligência artificial. Então, é claro que isso aí foi feito, nós temos 2025, aí foi feito em 2001, então há 24 anos atrás. Nós não imaginávamos que iríamos ter essa questão da inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, recentemente tivemos agora o DeepSeek, aí tem uma lá acho que é Lambda, lá da Llama, que é da Meta. Então temos várias inteligências artificiais aí que estão chegando e, de certa maneira, causando um rebuliço no mundo, né? Com a sua capacidade, então, de interagir com o ser humano, que simula uma outra pessoa. Então, é uma inteligência artificial. E aí, quando eu pensei nisso aqui, e depois de ter assistido o próprio filme Inteligência Artificial, e vendo hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que nos Estados Unidos tem uma empresa chamada Boston Dynamics, né? Até coloquei aqui a imagem desse robô. Eu me lembro que os primeiros testes com esse robô, vi uma pessoa, você pode colocar aí na internet, você vai ver, coloca no Google, Boston Dynamics, robô da Boston Dynamics. Então vi uma pessoa, empurrava o robô caía no chão, não se levantava e tal. Então o robô estava aprendendo assim a andar ainda, né? Hoje em dia esses robôs, tem um robô que parece com um cachorro, né? Um robô-cão, né? Que já está sendo usado militarmente em guerras, né? Para fazer reconhecimento de lugares, aí mistura com aqueles futuros distópicos, né? A gente já pensa no Robocop. Eu me lembrei também agora, quando eu estava preparando esse vídeo, eu me lembrei do Battlestar Galactica. Não sei se vocês assistiram. Vocês sabem que eu sou fã de Star Wars. Já fiz aqui um filme falando, né, só sobre Star Wars e a engenharia estrutural. Gente, mas o Battlestar Galactica, eu acho que é talvez a melhor série que eu já assisti. Eu sou talvez mais fã de Battlestar Galactica do que do próprio Star Wars. Aí eu queria saber de você. Você já tinha ouvido falar do Battlestar Galactica? Né? Como se fosse uma guerra, é uma guerra também, né, no espaço, uma guerra nas estrelas, mas muito diferente. Tem um contexto, inclusive um contexto mitológico e filosófico muito pesado, né?
é simplesmente sensacional, o Battlestar Galactica. São 4 temporadas. Tem uma primeira versão que foi de muito tempo atrás, década de 70, e depois eles refizeram essa outra que está aí nessa foto que eu estou colocando para vocês. No Battlestar Galactica, o que acontece? É mais ou menos um Exterminador do Futuro, tem algo parecido com o Exterminador do Futuro, mas a inteligência artificial, juntamente com a parte dos robôs, né, que são os Cylons, eles evoluem tanto que chega ao ponto de não se saber mais quem é robô, quem é humano, porque eles, inclusive, são feitos de carne e osso. Olha, é como se fosse feito de carne e osso. Então não tem mais como distinguir o que é um, que é outro. Talvez um exame de sangue, parece que distingue, uma coisa assim. Então, é um futuro altamente distópico, né? Mas aí fica aqui, vamos voltar um pouquinho, a questão da inteligência artificial e o cálculo estrutural. Pessoal, eu me lembro, eu comecei a trabalhar com TQS em 1994. Foi o ano que eu me formei, fui trabalhar com o TQS. Ainda era uma versão MS-DOS do TQS. Se não me engano, era o TQS 6.6. Ou era o 6 ou era o 6, mas eu acho que era o TQS 6. Então, ele ainda era para MS-DOS, né, que foi um sistema operacional, porque, na verdade, o Windows não era um sistema operacional. O Windows era só um programa que rodava dentro do MS-DOS. Posteriormente, é que o Windows virou um sistema operacional. Mas eu me lembro justamente naquela época que a gente ia modelar um pavimento, então a gente usava o modelo de viga contínua, né? Então no modelo de viga contínua, aí, por exemplo, eu tenho aqui uma viga, eu tenho uma outra viga chegando aqui nessa viga. Então eu tenho que dizer quem é aqui nesse encontro viga-viga, quem é que apoia em quem. Então se eu errasse ali, se eu dissesse que essa que apoia nessa, e na verdade fosse o contrário, gente, os esforços no pavimento iam ser calcular tudo errado. Então, um canto que era um balanço, se eu colocasse o apoio errado, aquele canto ia virar um apoio, né? Um vão, em vez de um balanço. Então, aquilo iria bagunçar todos os esforços. Muitas vezes, como a gente tem muito encontro de viga, muitas vezes a gente encontrar esse erro e lá na frente, puxa vida, a carga no pilar estava tudo errada, tinha que refazer. Então, era um modelo de viga contínua. A vantagem do viga contínua, que eu acho, é que você parte a princípio do princípio de que todas as vigas tinham a mesma inércia, então eu tinha ali aqueles esforços mais ou menos equilibrados. Quando eu estou modelando já no Grelha, né, no Grelha TQS, então, dependendo de como eu coloco as inércias dos elementos, eu já posso ter uma distribuição diferente de esforço. Mas aí, justamente, falar em Grelha, veio o Grelha TQS, veio o porte espacial, né? E no próprio Grelha TQS ali, então a gente passou então a não se preocupar se está errado ou não. Claro que, vocês já perceberam isso, se você... porque o modelador ele continua perguntando, nesse conto de viga, quem é a viga que recebe? Embora que a gente sabe que o Grelha vai resolver lá aquela matriz, e aí então ele vai encontrar os esforços, né? Aquela análise matricial lá de estruturas. Então, mas... o TQS tem umas rotinas lá, por exemplo, no CAD Vigas, em que ele detalha as armaduras de uma maneira quando é um balanço e ele detalha de uma outra maneira quando aquilo é um vão, né? Quando é um apoio, né? Então, fica muito estranho muitas vezes o fato de que eu trocar um balanço, colocar um vão e um vão colocar um balanço. O esforço está certo, mas a maneira como ele apresenta o desenho é diferente. Então, é interessante que você coloque quem apoia em quem bem direitinho, do jeito que você imagina que seja, e deixa ele resolver a grelha. Então, assim, já é algo que, de certa maneira, já foi uma evolução, né? Então foi uma evolução. Hoje tem o modelo 6, é uma outra evolução, né? Interação solo-estrutura. Então nós estamos ficando com aspectos cada vez mais complexos nessa questão. E aí, onde é que nós vamos parar com tudo isso? Onde é que o futuro vai nos levar com a questão da inteligência artificial? Então eu fiz esse desenhozinho aí, no ano 2001, mostrando aqui, né, eu acho que era o Nelson Covas, se não me engano, até parecido com ele aqui. Aqui é o Gepeto, que é o Gepeto, para quem não sabe, quem não teve infância, foi o cara que fez o Pinóquio. E aqui é como se fosse um bonequinho que ele vai colocar o software TQS nele e ele vai virar como esse meninozinho aqui, né, do filme Inteligência Artificial. Então são as charges que a gente fez na comunidade TQS. Eu vejo esse robô aí, eu fico com medo. Eu não vou mentir para vocês, eu tenho medo. Aquele do cachorro eu fico com mais medo ainda. Quando esses bichos começarem então estar andando pelas ruas, né?
E aí, o que você acha? Você acha que vai chegar a esse ponto, esses robôs? Eu acho que vai. E eu acho que vai ser antes de eu morrer, eu vou ver esses robôs, porque já está aí, já está indo para a guerra, já tem algumas guerras que estão usando esses robôs. Daqui a pouco eles vão virar assistentes pessoais. Daqui a pouco, como os Jetsons, eles vão estar dentro de casa, servindo de empregado doméstico, servindo de assistente pessoal. Então, tudo aí a gente está vendo nessa questão da evolução da inteligência artificial. Tá bom? Vou para a próxima charge que eu publiquei na comunidade TQS. Ah, gente, essa daqui eu achei muito legal. É o seguinte, isso aqui é baseado, tudo é baseado em histórias que a gente vai passando. Então, eu trabalhava no escritório, gosto de contar as histórias de quando eu trabalhava no escritório. Essa aqui é de 2010, já, né, 15 anos atrás. Então, eu trabalhava, então a gente calculava um pilar quadrado. E aí, o nosso supervisor lá, né, ele diz o seguinte, olha, se o pilar for quadrado, tu vai botar sempre os ferros com múltiplo de 4. Tu não vai inventar de botar ferro tu vai botar 6 ferros, 7, sei lá, 10 ferros. Tem que ser múltiplo de 4. Ou é 4, ou é 8, ou é 12, ou é 16. Aí por quê? Aí ele contou a história que, às vezes, eles mandavam um pilar, por exemplo aqui, um pilar quadrado, 20 por 20, com 6 ferros. Aí o pessoal da obra ligava, perguntava qual era o lado que tinha que colocar outro ferro. Aí eu fiz essa charge. É desse jeito aqui, com esses 3 ferros aqui embaixo, ou é em pé, com esses 3 ferros aqui em cima. Aí aqui o ferreiro, está perguntando aqui pro engenheiro da obra, né? É assim, com os 3 ferros assim deitados, ou é assim em pé? Aí o engenheiro da obra disse, agora você me pegou, né? Eu não sei não. Né? Então ele dizia, cara, tu manda 8 ferros. Então se eu botar mais 2 ferros aqui, fica simétrico. Tanto faz, fica um ferro em cada face e os 4 ferros do lado. Se eu colocar um ferro aqui, então não faz mais diferença. Então tu não coloca 10 ferros, não coloca 12. Tu não coloca 14, coloca logo 16. E por aí vai colocar ferros múltiplos, né? Em pilar para evitar essas dúvidas, né? Porque o pilar quadrado não tem como a gente saber onde é que está. Você vai fazer um detalhe dizendo qual é o lado que está, vai complicar. Então essa aí, gente, é a questão do bom detalhamento da estrutura. Eu me lembro também de outra situação que um engenheiro de uma construtora, ele trouxe um projeto de um outro escritório. Ele disse, cara, eu tô achando isso aqui muito estranho, eu acho que isso aqui tá errado. Era um prédio de muitos andares, aqui em Fortaleza, como eu já falei para vocês em outros vídeos, muito comum esses apartamentos, né, prédio de apartamento com 72 metros de altura, que dá ali mais ou menos 23 andares, né? Tem uma garagem, a segunda garagem, o térreo e mais 23 pavimentos típicos. Muito comum aqui esse padrão aqui em Fortaleza. Então, lá pelo meio do prédio, um terço do prédio, uma coisa assim, então havia uma variação de seção, se eu não me engano, havia uma variação de seção. E aí, o calculista, que era de outro escritório, ele colocou aqui, nesse andar uma quantidade de armadura e aqui em cima ele colocou a quantidade maior de armadura. Tinha mais ferro em cima do que embaixo. E o cara disse, rapaz, eu nunca vi isso. Porque geralmente o pilar ele vai diminuindo de baixo para cima, então o pilar começa com 30, lá pelo meio vai para 25, lá no final vira para 20. Então você vai diminuindo o pilar, porque sabe que as cargas vão diminuindo lá para cima. E a armadura também, eu começo com ferro de 25, vou diminuindo para ferro de 20, vou diminuindo para ferro de 16, vou diminuindo para ferro de 12,5 e por aí vai. Então as coisas vão diminuindo de cima para baixo. Nesse projeto lá que ele trouxe, a seção diminuía, mas vamos supor, eu tinha aqui, digamos, 16 ferros de 20. Quando foi para cima, tinha lá 20 ferros de 20 ou, sei lá, 22 ferros de 20. Aumentava a quantidade. Mas por quê? Porque diminuiu. Então nós dissemos pro engenheiro da obra, né, que aquilo ali não era muito comum, a gente faz esse tipo de detalhe para justamente não levantar essas suspeitas, né? Mas estava correto, porque como a seção era menor, era uma variação de seção, ali de repente tinha um momento concentrado por conta do CG do pilar que foi deslocado, né? E tudo, então deu um picozinho ali, alguma coisa, e então o TQS, quando foi armar, então a seção precisava de mais armadura, e aí, como embaixo eu aumentei a seção, eu fiquei com mais concreto, então a necessidade de armadura caiu pontualmente ali. Então veja que não precisa estar certo, tem que parecer certo, né? Então foi o que o meu supervisor disse, olha, Sérgio, você tem que fazer um negócio que ninguém questione, que não chama atenção. Então se tu faz um negócio, tu bota 10 ferros de 20 aqui, aí aqui tu bota 14 ferros de 20, vai chamar atenção, né?
vai chamar a atenção. Pode até estar certo. Mas é melhor assim. Se aqui está precisando de 14 de 20, tu vai estar 14 de 20 aqui embaixo. Mesmo desperdiçando algumas barras. Porque agora, quando você deixa igual, agora está parecendo que está certo. Ninguém vai lhe dar um telefonema questionando, né? Ou sair perguntando em outros locais se aquilo ali está correto. E aí, pessoal, esse é só um exemplo, e é claro que a gente não só detalha pilar quadrada, é claro que a gente não tem só essa questão. Existem muitas outras questões que a gente tem que levar em consideração quando está projetando. E aí, procurar facilitar a vida desse rapazinho aqui, do ferreiro, né? Do ferreiro, às vezes eu fazia uns detalhes bem difíceis da pessoa executar, mas que para mim era mais fácil calcular, era mais fácil detalhar, mas era mais difícil executar. E o supervisor dizia assim, Sérgio, cara, o cara vai te esculhambar lá na obra, vai esculhambar tua mãe. Vai ficar puto contigo. Então, mas vamos simplificar isso aqui. Aí ele vinha e fazia um detalhe um pouquinho mais complicado pra gente, mas que ia facilitar a vida desse rapazinho aqui lá na obra, certo? E aí, pessoal, eu queria trazer para vocês, né, essa publicação manual de boas práticas. Montagem das armaduras de estrutura de concreto armado. Então a gente sabe que existe esse manual. Eu recomendo, eu vou até colocar aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar um link para vocês baixarem. Ele é uma publicação do Jorge Nakajima, meu amigo Jorge Nakajima, e da Larissa Martins. Eles são da ABS, o Jorge é da ABS, Associação Brasileira de Engenharia, né, e Consultoria Estrutural. Ele também faz parte do escritório França e Associados, um dos maiores escritórios de projeto do Brasil, né? E esse manual foi patrocinado pela Gerdau. E hoje em dia também, inclusive, as próximas, eu não sei se essa aí é a primeira edição, eu acho que tem outras edições, inclusive parece que vão lançar uma edição esse ano. Então, é patrocinado também pela TQS. Eu peguei essa aqui, né? É a primeira edição, mas existe 2 volumes, né? Existe esse volume aí, existe outro volume. Então, é muito bem feito esse manual, com muitas ilustrações, inclusive ilustrações em formato 3D, que ensina a fazer, né, detalhes que sejam mais fáceis para poder esse rapazinho aqui, o ferreiro lá na obra, poder executar com maior facilidade, certo? Então, o nosso rapazinho aqui precisa dessa facilidade. Então, eu quero ver como é que é um detalhe de uma laje em balanço, uma laje que tem um rebaixo, às vezes tem uma laje que tem um rebaixo, né? Na varanda que tem um rebaixo. Como é que é o detalhe? Aqui, ó, na capa tem detalhes de punção, né? Então, é melhor fazer um stud, é melhor fazer com estribo, né? Tipo os americanos fazem. É melhor fazer com aquele pente, né? O estribo pente, que é aquele, eu chamo de cobrinha, né? Aquele cobrinha daquele celular da Nokia. Aquela cobrinha, né? Então eu já fiz das 3 maneiras. Eu já fiz usando stud, funcionou. Eu já fiz usando a cobrinha, funcionou. Eu já fiz usando strip, funcionou, né? Agora, tem um aluno meu, gente, fez um estudo e ele comprovou, né? Nós rompemos, né? Isso aí foi um aluno de graduação aqui do Instituto Federal do Ceará. Ele fez, vou até ver se eu consigo colocar aqui na descrição, ver se eu acho, o TCC dele. O cara fez um trabalho fenomenal, que era digno de um mestrado, onde ele ensaiou, né? Nós ensaiamos no nosso laboratório de materiais de construção do IFCE, nós ensaiamos uma placa, né? Várias placas com vários detalhes de armadura de punção. Então, os resultados mostraram que o stud é o melhor. O stud é o melhor. Então, foi o que rompeu com a carga maior essa laje. Vou ver se eu coloco aqui, se eu ver se eu consigo achar o TCC dele. Vou colocar aqui também na descrição, tá? Então, dá uma olhadinha nesse manual de boas práticas. Vamos para frente. Opa, aqui, gente, é mais outra mistura de espiritualidade com o concreto armado, concreto protendido, com estruturas de concreto, né? Então, é a oração do calculista. Então, aqui o calculista, né? Muito religioso, uma pessoa muito religiosa, com muito temente a Deus, né? Mas eu tinha um amigo aqui, é um amigo assim, muito sábio. Ele tinha pouca instrução formal, né? Praticamente ele com o ensino primário, né? Mas ele dizia, ele era cheio de dizeres. Ele dizia assim: Sérgio, seja lá que santo for, rogai por nós. Seja lá que santo for, rogai por nós. Então, aqui o calculista tá igual esse meu amigo, né? Esse meu amigo. Então, ele tá, ó, aqui a cruz, cristianismo,
Aqui, ó, candelabro, né? Judaísmo. Aqui a lua e a estrela. Aqui o islamismo. Aqui o yin yang, né? Então já representa ali o taoísmo, né? Juntamente, né? Não é esse símbolo não, mas juntamente com o budismo, com o hinduísmo, são as grandes religiões do mundo, né? E essa aqui é de 2010, ó. Então aqui ele tá muito ecumênico. Então o calculista é ecumênico. Mas vamos lá, a oração do calculista. Minha Nossa Senhora do Concreto e meu onipotente dos altares, fazei com que o concreto atinja o FCK, se não todo, pelo menos os dos pilares. Amém. Né? Então, pessoal, é interessante essa charge, 2010 está aqui, porque justamente a gente estava tendo muito problema nessa época com o concreto. A gente estava tendo muita época com concreto. Eu trabalhava também em escritórios e eu via ali que muitas concreteiras estavam chegando aquelas concreteiras e eu acho que eles querendo economizar ou otimizar. Eu não sei o que era. A gente dava tanto problema em FCK, que muitos prédios tinham de ser reforçados antes da estrutura estar pronta, porque fazia testes e o FCK não dava. Só que hoje em dia nós não vimos mais esse problema. Esse problema acho que foi resolvido. Mas o que é que a gente vê? Eu já comentei também aqui nos meus vídeos aqui no canal. É que, especialmente quando a gente trabalha com essas casas de alto padrão, o pavimento, né, o concreto ali das lajes e das vigas são usinados. Então esses aí a gente tem feito teste, tem acompanhado teste, né? Então a gente tem observado que você pede um concreto de 25 MPa, muitas vezes vem de 30. Você pede um de 30, vem de 35. Então, vem muito bacana o FCK. Só que qual o problema? Essas obras pequenas, por exemplo, de casas, a fundação e os pilares, fundação nem tanto, mas a fundação eles vão fazendo de uma por uma, vão escavando, vão concretando. E a gente sabe que fundação aguenta um abusozinho. Se não atingir o FCK numa fundação, numa sapata, não vai fazer lá grande diferença. Mas no pilar faz. O pilar é o elemento mais delicado quando se trata de FCK. Então, ele não aguenta muito abuso assim, de questão de falha no FCK. Então, o que acontece? Se observou aqui, eu tenho um colega que trabalha, já falei aqui em outros vídeos do canal, eu tenho um colega que trabalha só com recuperação estrutural. Ele disse, olha, Sérgio, eu acho que eu vou ficar rico. De tanta recuperação que eu estou fazendo nessas casas de alto padrão. Porque o que acontece? Como o volume dos pilares é pequeno, então o pessoal vai fazendo na obra. Então roda na obra, muitas vezes roda de qualquer jeito. Não contrata um tecnologista. Aí roda aquele concreto na obra. E aí o dos pilares é feito na obra. Aí o das vigas e das lajes é usinado. Aí dá beleza. Mas quando você vai olhar o dos pilares, muitas vezes não dá o FCK. Porque não houve um tecnologista para passar o traço, né? Aquele traço adequado, aqueles materiais e tudo. E aí não dá. Às vezes não dá. Então, lá se vai, né? O proprietário muitas vezes gastar 30, 40, 50 mil para consertar, né? Os pilares. Aí já o arquiteto não queria pilares, né? Largos, aí você vai ter que encamisar esses pilares, já vai ficar um pilar largo, já vai ficar aparecendo, já vai ficar feio. Então, gente, pelo amor de Deus. Então, o calculista, ele está dizendo assim, para não dar problema para ele, né? Quando dá problema, quem foi o calculista, né? É aquela história. Qualquer fissura, quem foi o calculista? Chama o calculista. Então, minha Nossa Senhora do Concreto, que a gente disse que o concreto aguenta muito abuso, então o concreto tem uma proteção de Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora do Concreto, meu onipotente dos altares, fazei com que o concreto atinja o FCK, se não todo, pelo menos dos pilares. Então o que está acontecendo é o contrário. O das lajes estão atingindo, o das vigas estão atingindo e o dos pilares não estão. Mas que precisa que atinja o dos pilares, né? Por isso essa oração aí do calculista está aí desse jeito. Vamos para frente, pessoal. Pessoal, essa aqui é muito bacana. Eu queria comentar bastante essa aqui com vocês. Aqui nós temos o Oscar Niemeyer. Então eu fiz aqui uma caricatura do Oscar Niemeyer. E o Oscar Niemeyer, ele projetou o Museu de Niterói, né? Museu de Arte Moderna, né? Lá de Niterói. E aí o calculista foi calcular e viu esse negócio redondo aqui, todo redondo, parece um disco voador, né? Esse disco voador.
Aí disse, rapaz, isso aqui vai dar trabalho. Vixe, mas isso aqui, eu sei fazer isso aqui, não. Peraí que eu vou... Esse negócio curva, de repente vai ter umas vigas com torção, vai ter um negócio... Peraí. Aí ele disse assim, ô Niemeyer, eu fiz uma pequena mudança no seu projeto para facilitar meus cálculos. Esse aqui é complicado. Mas não se preocupe que ficou quase do mesmo jeito. O Niemeyer gostava das coisas redondas, né? Eu tenho um documentário sobre ele e o Niemeyer disse, olha, eu gosto do concreto, eu gosto das formas curvas, porque as formas curvas são as curvas da mulher brasileira, né? Então ele gostava assim, de coisas de concreto curvo. Olha o que o calculista fez. Fez o negócio todo quadrado, né? Aí quer matar. Se ele sofresse do coração, ele ia cair para trás. Pessoal, nessa época aí, 2005, então, assim, embora já existisse a internet e tudo, mas eu não sabia quem era o calculista do Museu de Arte Moderna de Niterói. Eu achava aquela estrutura muito linda e tudo. E depois eu tive o prazer de conhecer esse senhor, que é o Bruno Contarini, né? Depois eu soube que era ele. Ele não tem nada a ver com esse bonequinho aqui, graças a Deus, né? Que ele não ficou com raiva. Não sei se ele viu esse desenho. Porque não tem nada a ver com ele, porque o Bruno Contarini, ele é um mestre na arte de projetar estrutura. Ele tem até um livro, depois eu vou comentar aqui o livro dele, né? Infelizmente ele já faleceu, é uma pena que ele já faleceu, mas aqui está o encontro que eu tive com ele, aqui está, estou eu, o professor Bruno Contarini, projetou belíssimas estruturas, aqui está a professora Marcela, o professor Augusto, são colegas meus, aqui ó, em 2015, aqui nós estávamos num curso do professor Bijan. O professor Bijan é o engenheiro e professor nos Estados Unidos, que desenvolveu o Adapt Soft. Então, o software Adapt, a empresa Adapt Soft, era a empresa que ele fundou e ele desenvolveu lá, né? Então, isso aqui há 10 anos atrás, então eu conheci aqui, está aqui o grande engenheiro Bruno Contarini, e ele deu uma palestra para nós, lá dentro do curso do professor Bijan, onde ele explicava exatamente o cálculo, como é que ele realizou esse cálculo do Museu de Niterói. E aí ele, muito brincalhão, uma palestra assim, memorável, uma palestra memorável. Esses homens são verdadeiros, né? Esse, infelizmente faleceu, mas verdadeiros baluartes da engenharia nacional. E ele, com muita brincadeira, ele disse, paz, ninguém sabe quem é o calculista desse negócio, né? Olha, quem calculou foi eu, e vim aqui para dizer. Porque a nossa é uma profissão invisível, né? Vou trazer essa charge aqui da profissão invisível. Mas o Bruno, ele não fez isso aqui não. Ele realmente calculou o negócio do jeito que o Niemeyer queria. E aí, nessa palestra, ele explica como é que foram os desafios enfrentados por ele para calcular esse prédio, né, que esse museu projetado pelo Oscar Niemeyer, que fica em Niterói. Eu, pessoal, sempre tive a vontade de ir lá. Eu já tinha ido ao Rio de Janeiro algumas vezes, mas nunca tinha tido tempo assim, que você tem que atravessar a ponte, Rio de Niterói e tudo. E eu fui passar as férias agora, no final do ano, no Rio de Janeiro. Eu disse, não, agora eu vou. Aí, só para me mostrar aqui para vocês. Então, aqui é uma foto que eu bati, que eu tirei, visitando. Então, eu entrei lá dentro, vi como é que lá dentro os espaços. Realmente é um espaço assim magnífico, um espaço magnífico. Muitas pessoas, muitos turistas, né? Então, só para me mostrar aí, dizer que eu fui no Rio de Janeiro visitar aqui. Então, graças a Deus que foi feito dessa maneira, ficou belíssimo, conforme a genialidade do Niemeyer. Não ficou esse quadrado aqui que esse calculista aqui, pé de chinelo, estava querendo, não estava sabendo fazer, e deu uma simplificada, né? Tá bom? Então, sensacional. Vou para a próxima charge, que o nosso vídeo já está ficando longo, né? Pessoal, aqui é o seguinte, que é de 2007. Em extinção. O desenho, infelizmente, eu não tenho um desenho de melhor resolução, o que eu encontrei foi esse. Aí nós temos aqui, em extinção, o mico-leão dourado. Então, é um animal que tá em extinção. Tá aqui o bichinho, o mico-leão dourado. A ararinha azul, olha a bichinha aqui, também está em extinção. E o calculista de estrutura. Tá aqui, olha, o calculista com a calculadora, os diagramas de momento fletor, tá aqui o nosso amigo calculista de estrutura. Tá em extinção. Mas por que o mico-leão dourado e a ararinha azul estão em extinção? Com certeza, a devastação das florestas, a caça predatória, né? Então, estão fazendo com que esses bichinhos estejam desaparecendo da natureza. Mas e esse outro bichinho aqui, o cálculo de estruturas? Pessoal, é a questão, sabe de quê? É que o pessoal é a questão da remuneração do calculista. Eu já tenho falado aqui, eu não quero ficar chato, não vou me delongar, mas é porque o pessoal
que é calculista, quando ele não é o dono do escritório, ele é um colaborador, ele está ganhando muito pouco. Muitos têm reclamado, muitos chegam para mim reclamando, olha, professor, eu trabalho no escritório tal, não consigo pagar nem minhas contas. Então, eu coloquei essa charge porque assim, eu tenho um colega, também um grande calculista aqui de Fortaleza, e ele disse, Sérgio, eu estou precisando de um estagiário. Você podia conseguir um estagiário para mim, dentro dos seus alunos? Seleciona lá os alunos que gostam da área de estruturas, que eu quero pegar uma pessoa para eu treinar e tudo. Eu digo, perfeitamente. Aí eu peguei, só que eu disse, não, eu não vou dizer que tem um estágio, porque senão as pessoas que estão sem estágio, mesmo não gostando de estruturas, vão querer ir. Aí eu estava dando a aula de concreto 1, né, que é a primeira disciplina na área de concreto armado, e lá na minha aula eu disse, pessoal, me diga uma coisa, quem de vocês aí quer ir para a área de estrutura, se tornar assim, um projetista de estruturas, assim, projetar estrutura de casas, de prédios, de pontes, aí fui floreando ali a profissão. Quem de vocês aí? Levanta a mão. Gente, ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Eu disse, rapaz, a turma quer tudo ser engenheiro de obra. Eu acho que deve estar melhor como engenheiro de obra, né? Então, e tá mesmo. E tá mesmo, o cara que é engenheiro de obra. Então, muitos dos meus alunos têm montado construtoras, têm começado a construir casas de alto padrão, de repente estão fazendo recuperação estrutural, de repente estão construindo pequenos prédios. Então, muitos dos meus alunos eles estão vivendo melhor do que aqueles que foram trabalhar para outras pessoas. Inclusive, é uma máxima da economia que, se você for um colaborador de alguém, empregado de alguém, você jamais vai enriquecer, né? Porque você está alugando o seu tempo para outra pessoa enriquecer, né? Então, mas aqui também não o nosso assunto aqui não é finanças, não é, mas é só isso assim. Então, quem é empregado, por melhor que seja o salário, não enriquece. Vai viver bem, vai viver uma vida confortável e tudo, mas não consegue enriquecer. E aí muitos alunos querem enriquecer, essa geração Z aí quer enriquecer. Então, só que eu dizia, não, pai, passa lá 2 anos, vai até tu aprender, criar uma marrazinha, depois tu monta teu negócio, depois tu monta teu escritório. Mas a turma disse, não, é melhor eu trabalhar mesmo. Eu ia trabalhar montando numa construtora, eu vou aprender planejamento de obra, construção, detalhes, depois eu vou montar minha construtora. E muitos têm realmente veredado por esse caminho aí, têm se dado bem. A última de hoje, né, que o vídeo já se alongou bastante, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, só para finalizar, é um desenho bem até romântico aqui, olha só, aqui nós temos um prédio, e aqui essa pessoa que está aqui, pensando na vida, está na varanda pensando na vida, olha o coraçãozinho apaixonado, pensando no amor. Esse outro aqui já está na internet. Veja que é de 2006, né? Do 2006 era muita coisa feita direto do computadorzinho, a tela do computador ainda era computador de tubo, né? De tubo, aqui mexendo no computador. Esse outro aqui embaixo, tá aqui um sorriso, olhando, né? Mão para trás, aqui um carro. Mas olha só a esculhambação aqui embaixo. O bloco todo rachado, de repente um processo corrosivo, né, se instaurou e tudo, muitas vezes erros de projeto, erro de execução em blocos. Então, é claro que hoje em dia nós temos a questão da inspeção predial, que é fundamental, a prefeitura exige, especialmente em prédios mais antigos, ela tem que ser feita com mais frequência, mas muitas vezes a inspeção predial não vai até a fundação. Muitas vezes não, nunca vai. Então, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa aqui embaixo, ninguém está vendo, e é a importância de você projetar as fundações com o dobro de cuidado, de você executar as fundações com o dobro de cuidado, com cobrimentos maiores, com muito cuidado, para que isso não afete o elemento, né, um bloco de fundação, uma estaca de concreto, uma sapata, tá bom? Pessoal, muito obrigado por estarem comigo aqui, por volta de meia hora, né, já. Deixa o comentário de vocês, só para finalizar, deixa o comentário de vocês, fala de onde é que vocês estão falando, comenta alguma coisa aí sobre a inteligência artificial, o que vocês acham que o futuro vai reservar para a gente, vocês estão com medo desses robôs, né? Sobre essa questão dos detalhes, né? Eu vou colocar, como eu falei, eu vou colocar aqui o link para esse manual de boas práticas do meu amigo Jorge, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!